Fala galera que acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que eu tenho alguns quadros. Por exemplo, Dissecando, que eu pego um filme impactante e falo sobre vários detalhes sobre ele. Tem o Defendendo, que eu pego um filme que eu gosto muito, mas que a crítica e boa parte do público já não gostam tanto, e eu falo por que eu gosto desse bendito filme. E por que não criar um quadro chamado Destruindo, ó, Dissecando, Defendendo, Destruindo, uma trilogia, quem sabe, para pegar filmes que eu não gosto nem um pouco e discorrer sobre eles, discorrer por que esse filme é tão ruim no meu ponto de vista. E para começar esse quadro, por que não começar com aquela belezura ali, ó? Olha só que maravilha. Vamos lá? Galera, foi mal, só mais um parênteses, eu tô tendo que rever o filme, porque é um filme, né, bem memorável, não lembro de quase nada. E cara, eu percebi uma coisa, que nesse filme os personagens têm muito uma cara que tá segurando peido, sabe? Tá querendo peidar, mas não pode e tal. Olha isso, ó. Não vai filmar. Ó, tá lá, tá quase, mas não... Eita, olha só que maravilha. Ufa, finalmente vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Primeiro um aviso, um disclaimer: se você é fã dessa trilogia de filmes, de livros, defende com todas as forças. Primeiro saiba que gosto é uma coisa muito relativa, muito complexa. Claro que eu sei que eu não sou o público-alvo desse filme, não li os livros, então essa crítica, essa análise vai ser baseada unicamente no primeiro filme, tá? Tem gente que fala, mas os livros são muito melhores. Eu não sei, eu vou falar do filme, de todos os seus problemas. Muita gente já me perguntou, eu já fiz alguns vídeos aqui falando que eu não gosto de 50 Tons de Cinza e tal, e o pessoal perguntou, mas por quê? Então eu vou falar os porquês agora. O filme é uma adaptação dos livros escritos pela escritora britânica Erica Leonard James. Esses livros, a trilogia inicial, vendeu mais de 125 milhões de cópias em mais de 50 países, ou seja, vendeu livro demais. Deve ter uma base de fãs gigantesca aí pelo mundo todo. E muita gente não sabe, mas 50 Tons de Cinza foi baseado, pelo menos inicialmente, em Crepúsculo. A escritora começou a escrever o livro como uma fanfiction de Crepúsculo. Quem não sabe, fanfiction é quando os próprios fãs desenvolvem uma história alternativa, paralela, escrevendo uma outra versão do que eles gostariam de ver na obra original. Então a escritora de 50 Tons, ela é fã declarada de Crepúsculo, estava escrevendo e acabou virando uma trilogia, o negócio virou um sucesso. A questão é que o filme não funciona, principalmente por um elemento crucial. O filme, ele tem um roteiro muito, mas muito fragilizado, muito fraco, superficial. E por que disso? Porque não tem intensidade, não tem clímax, eles não sabem trabalhar o background dos personagens, a química dos personagens principais, a relação entre a Anastasia e o Christian Grey, cara, é muito vazia. Os diálogos, né, muitas das frases soltas são frases completamente fora de contexto, muitas vezes bobinha demais, você acha que nem são adultos conversando ali, ou o nosso famigerado clichê mesmo, você espera que alguém, né, por exemplo, tem uma cena lá que os dois entram numa garagem com dezenas de carros e ela pergunta, qual desses é o seu? E ele fala, todos esses. Claro que a gente tem outros momentos desse tipo. Anastasia. Christian. Os dois são interpretados pela Dakota Johnson e pelo Jamie Dornan. Eu já digo que não acredito que esses atores sejam ruins, péssimos, nossa, umas aberrações. Não acho que seja isso. Acho que são atores regulares, que sabem trabalhar dependendo do roteiro que eles têm em mão. O problema é que aqui não ajuda nem um pouco. Acho que inclusive a Dakota Johnson, ela tem um pouco mais de espaço e tempo de tela para tentar, né, se virar um pouco ali naquele papel vazio, mas ela acaba fazendo uma caricatura de uma menina novinha, virgem, inocente, bobinha. E eu acho que para uma pessoa com essas características mais introspectivas, ela não necessariamente precisa ser uma menina frágil daquele jeito. Existem pessoas assim?
Claro, eu acho que existem pessoas de todos os tipos, mas estereotipar daquele jeito eu acho que é uma maneira muito fácil de você escrever um roteiro que fica completamente previsível, né? A linha que aquele personagem vai seguir é aquilo mesmo. Você acaba... Não existe um desafio no script para esses personagens. O Christian Grey, o Jamie Dornan, olha, vocês me desculpem, mas o personagem chato, mais um personagem estereotipado. Muitas vezes o ator parece até meio que um robô, que não expressa muitos sentimentos. Eu sei que o background da história dele, ele tem uma história lá traumática, teve uma infância difícil e tal, ok. Mas eu acho que, mais uma vez, você tem um personagem que ele impõe, né, aquela coisa, tudo que ele vai... Até a hora dele tirar a camiseta, ele faz, né, uma pose assim, eu acho que poderia ser de uma forma, inclusive, muito mais natural. Acho que, inclusive, esses não são os maiores problemas em relação a esse personagem. Porque, por exemplo, a trama do filme, o filme tem 2 horas de duração, e eu acho que poderia ser muito menos disso. Eu acho que, inclusive, 1h20 eles conseguiam contar aquela história ali muito bem, dava para cortar muita coisa, inclusive. Só que 80% do filme é o dilema, né, do cara ser um milionário excêntrico, ele querendo convencer a menina para ser lá a escrava dele e tal, afinal ele é sadomasoquista, né, e ele fica encantado pela menina. E isso é mais o problema, porque nos primeiros menos de 10 minutos desse filme, o cara já fica extremamente apaixonado por ela e você não vê isso acontecendo. Existe amor à primeira vista na vida real? Existe. Tem vezes que isso acontece com as pessoas. Mas ali a forma com que flui, né? Primeiro que a Anastasia, ela vai entrevistar no início do filme o personagem do Christian Grey, substituindo uma amiga dela, uma colega de curso, de faculdade lá. E ela vai lá e tal, na hora que ela vai entrar pra conversar com o cara, o que ela faz? Ela abre a porta, tropeça e dá de cara no chão. Que é coisa mais clichê e mais batida do que isso, pra falar, nossa, olha como essa menina tadinha dela, é bobinha demais. Então depois, né, dessa introdução, o filme fica ali mais ou menos quase 1h30 nesse dilema, né, dele querendo que ela assine um contrato, isso mesmo, né, pra ser escrava lá, do esquema sadomasoquista dele. It must be really boring. E, cara, eles dão um valor muito sério, né? Cara, você... né? Inclusive, isso me lembra muito Crepúsculo, né? Ele fala, nossa, porque você tem que se afastar de mim, porque você não me entenderia, eu não sou o homem pra você. Quase que eu fiquei esperando ele falando, na verdade, eu sou um vampiro que brilha no sol, meu Deus. Não é... né? Não chega a ser tão grave assim, o cara não é um vampiro. Ele tem lá a questão sadomasoquista dele e tal, ele só consegue viver até então nesse sentido, ele não consegue ter um namoro normal com ninguém, não é algo realmente muito natural de se ver, mas o filme ele não mostra isso de forma intensa. Por exemplo, o filme tem lá as cenas, né? Tem algumas cenas, digamos umas 3 ou 4, não acho que seja o grande problema do filme, mas tem aquela coisa, né? O cara bota uma banca gigantesca e na hora de mostrar pra que ele veio, na hora de falar por que ele é esse cara diferentão, meio atormentado, não acontece muita coisa, saca? Fica aquela coisa meio brocochô. Eu acho que, inclusive, para as pessoas que não conhecem muito sobre o sadomasoquismo e tal, vai assistir um filme desse sem saber de nada e fala, é só isso mesmo? Ah, então essa tempestade nesse copinho de cachaça, tipo... Pra que tudo isso, né? E a gente sabe que, na verdade, esse tipo de coisa explora muito mais do que esses elementos aqui. Tem outros filmes que eu falei aqui no canal, por exemplo, que abordam essa temática com muito mais interesse e de forma menos pretensiosa. Eu acho que talvez um dos erros desse filme é se levar muito a sério, né? Talvez construir uns diálogos para criar aquela dramaticidade e acabar sendo uma coisa mais pro lado da piada. Inclusive, o filme tenta até algumas vezes ter alguns alívios cômicos pro público sorrir, mas eu acho que não funcionou muito bem aqui não, viu? Resumindo, para esses dois personagens, você não adianta pegar 2 pedras de gelo, jogar na fogueira e querer que aquela fogueira exploda. Não vai acontecer nada e é mais ou menos isso que acontece no filme.
nada. Inclusive, vale ressaltar que em termos estéticos, né, a fotografia do filme, ok, tem uns momentos até estilosos ali no apartamento do Christian Grey e tal, com as janelonas, não tive muito problema com isso, a edição também ok, a trilha sonora, né, até porque não é uma coisa difícil de fazer. Você bota ali umas versões de Beyoncé pra tocar e tá tudo certo. Pra finalizar, 50 Tons de Cinza é um filme que tem alguns assuntos ali no meio que poderiam ser muito mais interessantes. É um filme que se leva muito a sério, mas que na hora de construir toda a sua estrutura narrativa não se levou a sério de forma nenhuma. Não sei se caiu nas mãos erradas, então tá aí. Por isso que eu não gosto nem um pouco desse filme. Deixa aqui nos comentários o porquê que por acaso você gosta tanto assim desse filme. Também algum outro aspecto que você acha que não é positivo nesse filme eu acabei não citando. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Deixa aqui nos comentários algum outro filme que é uma verdadeira bomba que eu possa trazer em algum futuro vídeo. Se você gostou desse aqui, deixa o seu like, que é a minha forma de ver que você realmente gostou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!